Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. E nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 12 até o versículo 21. Romanos, capítulo 5, do 12 ao 21. Nós estamos em uma série de exposições. Hoje é a 10ª mensagem na carta aos Romanos e o tema é o homem Jesus. Romanos 5, do 12 ao 21. Diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, nós estamos analisando a carta de Paulo aos Romanos, e Paulo começou a sua carta apresentando suas credenciais à igreja de Roma, falou como Deus o chamou ao apostolado e qual a preocupação que ele tinha de pregar o evangelho aos povos não alcançados. Nós aprendemos que Paulo queria pregar o evangelho na Espanha, então ele escreveu a carta à igreja de Roma, porque ela ficava no caminho, para que de lá ele então fosse para a Espanha, mas recebesse recursos da igreja de Roma para que ele fizesse esse trabalho missionário. E para justificar o seu trabalho missionário e a razão que o levava a pregar o evangelho, Paulo começou a sua carta dizendo que todos os homens são pecadores. Ele disse, olha, Deus ele se revela a todos os homens. Ele se revela primeiro na consciência e depois na criação. Mas essa revelação de Deus, ela não é suficiente para salvar. Aliás, ela é para a condenação. Ele diz que essa revelação de Deus, os atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade, que é visto na criação, coloca todos os homens debaixo de condenação e os tornam indesculpáveis. E aí ele diz que há uma revelação que salva os homens. Essa revelação é o Evangelho, que está contido nessa carta. E esse Evangelho, muito mais do que uma boa notícia, é uma pessoa. E ele diz que o Evangelho é Jesus Cristo, nosso Salvador. Os judeus que estavam presentes em Roma, que era uma comunidade de judeus muito grande, eles eram acostumados a práticas judaicas, a circuncisão. Paulo então disse, olha, vocês são impenitentes, vocês também precisam se arrepender do pecado de vocês. E Paulo explica a diferença entre a circuncisão que os judeus praticavam, como um sinal visível da aliança, e a circuncisão que Deus operava no coração do crente como um sinal da aliança de Deus. Então a circuncisão não era mais no físico, mas no coração. Era uma circuncisão espiritual.
esse era de fato o eleito de Deus, o povo da aliança. Eles então levantam questionamentos, eles dizem assim, então como fica Abraão, o nosso pai da fé? Abraão foi chamado por Deus e Paulo responde aos judeus dizendo, olha, Abraão foi chamado muito antes de Deus dar a lei a Moisés. Se vocês estão preocupados com a observação da lei, observância da lei, portanto, Abraão foi chamado muito antes. Como é então que Deus salvou Abraão? Ele disse, Abraão foi chamado pela fé. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa de uma descendência. E Abraão entendeu que essa descendência inclui Cristo. Portanto, a fé de Abraão lhe foi imputado como justiça. Sendo assim, todos os homens são salvos pela fé. É o único meio de salvação. E aí Paulo explica para os judeus que Abraão foi salvo pela fé. E hoje, meus irmãos, pela manhã, nós falamos então sobre os benefícios da justificação. Se Deus aplicou sua justiça em Jesus e agora nos justifica, quais os benefícios que nós recebemos? E de manhã nós falamos sobre a paz com Deus. Então, nós não somos mais inimigos de Deus. Que coisa boa, que notícia boa. Nós não somos inimigos de Deus. A pior coisa que existe é você ter um inimigo. Imagina se esse inimigo for Deus. Então, Paulo diz, olha, nós temos paz com Deus, fomos reconciliados. Deus não está irado com a igreja, Deus não está irado conosco, porque ele apazigou sua ira, ele acalmou sua ira, punindo o seu próprio filho. Como o hino que foi cantado aqui, né? Lá na cruz houve essa batalha espiritual, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ele vive. Hoje nós somos justificados em Jesus Cristo. E agora, Paulo vai então falar sobre a diferença que existe entre Jesus Cristo e Adão. Porque ambos, tanto um quanto o outro, são representantes de uma raça. Adão representa a humanidade caída no pecado e Jesus Cristo representa agora a nova humanidade, a igreja, o povo remanescente, o povo eleito chamado por Deus. Porque toda vez que nós lemos as Escrituras, nós temos que pensar em representatividade. Senão você vai dizer assim, por que eu tenho culpa do pecado de Adão? Eu não estava no jardim. Tem gente que talvez teria até ousadia de dizer assim, eu não comeria do fruto. A culpa é de Adão, foi ele que desobedeceu. Eu, se estivesse lá, não iria desobedecer. Uma vez um pastor me procurou e fez a seguinte pergunta, como que você vai defender a ideia de que alguém é eleito em Jesus, porque Jesus morreu na cruz por um povo, e ele disse assim, olha, eu tenho filhos, e eu não posso obrigar os meus filhos a fazer a minha vontade. Então, cabe a eles a decisão e a vontade deles. E aí eu disse para ele o seguinte, você se considera pecador? Claro. Por quê? Porque Adão pecou. Você estava lá no Éden? Não. Então, por que você é um pecador? Porque Adão é o seu representante. Logo, Cristo também é o nosso representante. Eu não morri na cruz, mas por que Deus me perdoou os pecados? Porque Cristo me representava. Foi o que Isaías disse, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então vejam, nós temos dois cabeças de humanidade, de uma humanidade caída e de uma nova humanidade. Então Adão representando aqueles que estão sob maldição e ira e condenação, e Cristo representando os salvos, os regenerados e que estão agora ordenados à glorificação eterna. É exatamente isso que Paulo vai falar aqui. Paulo vai explicar para a igreja. Então, vocês precisam entender a diferença e a semelhança também entre Adão e Cristo. E ele começa no verso 12 ao 14, explicando como tudo começou e por que nós nos tornamos pecadores. Como foi que isso se deu? Veja o verso 12. Ele diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo está dizendo, olha, teve alguém que foi responsável, um homem, uma pessoa, responsável por colocar o pecado no mundo. Ele está fazendo aqui referência a Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Quando Deus foi em direção aos nossos pais, aos representantes da humanidade, Deus perguntou para Adão por que ele tinha desobedecido. Ele transferiu a culpa para Eva. Mas vejam,
Satanás tentou Eva, e com Eva provavelmente estava o Adão, e deu o fruto ao seu marido, Adão, e ele também comeu. Essa sequência, ela começa ao contrário da ordem estabelecida nos mandatos criacionais. Deus, quando foi tomar conta, ele não perguntou para a serpente ou para Eva, ele foi diretamente a quem ele tinha dado uma ordem direta, a Adão. Aí Adão transferiu para Eva, e aí foi parar na serpente. Aí Deus foi amaldiçoando Adão, amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Eva, e mais, toda a criação. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Por causa de quem? De Adão. Adão é o cabeça da humanidade. Adão é o cabeça de Eva. Então, Eva foi feita de Adão. Adão é o filho de Deus, Adão é o criado. E aqui Paulo vai explicar, então, que por causa dele o pecado entrou na humanidade. Até então não havia pecado. Havia plena harmonia e perfeita comunhão com Deus. Deus descia ao entardecer, tinha pleno relacionamento com o homem, com a sua criação, porque não havia o pecado. Mas, como o pecado entrou, ele continua no verso 12, e pelo pecado a morte. Paulo personifica a morte. Ele usa uma expressão no singular. É como se uma pessoa entrasse por causa do pecado. Imagine como se a morte fosse um ser. Essa é mais ou menos a ideia. Então, o pecado é a porta que se abre, porque abriu a porta do pecado, então a morte agora não precisa mais de licença, o acesso foi dado. Então a morte entrou. Na mente de Paulo, a morte, o pecado e a morte estão de mãos dadas. Aonde está o pecado, está a morte. A prova de que todos nós pecamos, Paulo vai dizer, porque todo mundo morre. Se alguém disser aqui, eu não morro, eu pode ter certeza que eu não vou morrer, então você não tem pecado. Porque o que submete todos à morte é a presença do pecado. É daí que Paulo infere o raciocínio de que todos nós somos pecadores, porque o pecado entrou trazendo a morte, logo todos morrem, portanto todos são pecadores. É uma coisa assim, lógica, né? É o que ele vai continuar ensinando ainda no verso 12. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Paulo está dizendo, a prova de que nós somos pecadores e a prova de que nós carecemos da graça, da misericórdia, do perdão, é porque todos nós vamos morrer um dia. E isso acontece por causa do pecado. Então, através de Adão, o pecado entrou na humanidade e o pecado trouxe a morte. Aqui eu lembro de uma frase, eu já devo tê-la citado umas 3 vezes, mas eu gosto demais. O falecido escritor Ariano Suassuna, né, um paraibano, ele escreveu um livro chamado Alto da Compadecida, que virou um filme, e tem um trecho do livro dele que cabe bem aqui. Ouça o que ele disse. Um homem, né, cristão católico, mas a percepção que ele teve de que nós estamos debaixo de uma condenação. Olha o que esse homem, que não era teólogo, escreveu. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. Ele escreveu esse livro entendendo que todos os homens estão debaixo de uma condenação que resulta na morte. Rico, pobre, famoso, anônimo, qualquer pessoa, por mais poderosa que ela seja, ela está num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. É como se fosse um grande rebanho de gado indo para um matadouro. Pode ter lá no meio algum boi que se destaca, né, mais bonito, mais forte, mais esperto, mas todos estão indo para o matadouro. É um só rebanho de condenados. É claro que ele, por não ser um estudioso da Bíblia, tem questões aqui que ele apresenta e que a gente encontra a resposta na Bíblia. Ele diz que é o único mal irremediável. Paulo diz que não. Ele vai apresentar que há um remédio para a morte, a ressurreição que há em Jesus. E ele diz também aquele fato sem explicação, porque ele não entende a queda, né? Esse escritor, ele não entendia a queda de Adão.
Para nós tem uma explicação. Para nós está melhor ainda. Então, quando você lê um livro desse, você entende mais do que o próprio escritor. E a gente encontra aqui um sentido muito claro de que a morte tem o aspecto espiritual, físico e eterno. É isso que significa a morte personificada aqui na linguagem de Paulo. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. E por terem morrido espiritualmente, agora a humanidade vai sofrer as consequências da morte física. O que tanto nos assusta, porque tudo que é vivo morre. Então todos nós vamos um dia ter que deparar-se com a morte. Então, o próprio envelhecimento, quando nós adoecemos, são claros e vívidos sinais de que nós estamos morrendo. Então nós estamos morrendo, porque isso Deus ordenou a toda a criação. Só que há uma morte a qual nós não estamos mais sujeitos, que é a condenação eterna. Nós estávamos mortos espiritualmente, Deus nos deu vida. Nós estamos morrendo fisicamente, Ele vai nos ressuscitar. Nós estávamos condenados à morte eterna, agora à vida eterna. Então, o que Jesus fez é uma reconstrução de todo o processo que Adão deflagrou. Adão, ele desconstruiu o ideal de Deus. Jesus desconstruiu a bagunça de Adão para reconstruir o ideal do Criador. Então, Adão é o primeiro homem, Jesus é o segundo Adão. É assim que Paulo o apresenta. A morte, uma expressão clara. O que é morte? Morte é a desconstrução da vida. Porque vida não é só vida biológica. A gente pensa muito em vida como saúde, como físico. Ah, não, vida é ter disposição, né? Não ter nenhuma patologia, é não tomar nenhum medicamento, é ser bonito, físico. Isso é que é vida. Não. A vida envolve muito mais. O ser humano é muito mais complexo do que só o físico. Né? Nós temos vida espiritual e o que envolve aqui é vida eterna. Vejam, meus irmãos, quando nós olhamos para as pessoas sem comunhão com Deus, e tem muita gente que é arrogante, prepotente, porque tem dinheiro ou porque tem posição, né? E às vezes a gente fica até chateado, porque você vê pessoas praticando a corrupção, homens multimilionários, e fala assim, como pode, né? Às vezes eu converso com a Patrícia, tem pessoas que são acusadas de crimes na gestão pública, políticos que já têm patrimônio que eles não vão gastar em vida. Não vão. Tem políticos que têm tanto dinheiro que se ele sair gastando todo dia, ele não consegue gastar todo o dinheiro dele. Mas ele ainda continua na prática da corrupção. Veja a maldade do coração humano. É uma coisa insaciável. Por que isso? Porque o homem, uma hora, ele vai ter que deparar-se com o Criador. Então, todos estão condenados à morte. Pode olhar aí o homem mais poderoso do mundo, seja quem for, ele está lá caminhando aos seus passos também em direção à morte. Todos nós vamos ter que deparar com isso. E nós fomos livrados da morte eterna. Essa é a melhor notícia que nós cristãos recebemos do Evangelho. Nós não vamos para o inferno. Louvado seja Deus por isso. Deus nos poupou da condenação. Deus nos salvou. Então, Paulo, ele vai fazer agora no verso 13 uma digressão. Ele vai se afastar um pouquinho do assunto, porque Paulo vai explicar, então, que o pecado existe no mundo mesmo antes da lei. Vejam, se os judeus estavam preocupados assim, olha, nós vamos nos dedicar para observar a lei. Mas espera aí, e quando a lei não existia? Porque Deus trouxe a lei para Moisés. Aqui a lei é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Quando Deus chamou Abraão para a circuncisão, uns 400 anos antes, não havia lei. E agora? Quando Adão pecou, não tinha lei moral. Tinha a vontade revelada de Deus, mas não tinha uma lei clara. E Paulo vai explicar então que esse alto padrão de Deus que é revelado na lei moral, ele não existia antes de Moisés. Portanto, ele vai dizer aqui no verso 13, ó, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
Então, qual é o papel da lei? Se antes não existia, mas o pecado existia. Então, por que Deus deu a lei? Ele vai dizer assim, é como se Deus estivesse trazendo uma visão mais jurídica. É como se fosse documentar. Então, olha, Deus está dando um aspecto jurídico para vocês entenderem o quanto Ele é santo. A lei de Deus serve exatamente para isso, para revelar o alto padrão da exigência de Deus e o quanto nós somos pecadores. Porque quando os homens olhavam para a lei, quando nós olhamos para a lei sem o Evangelho, o que eu vejo? Condenação. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. Então, a lei, ela é uma exposição jurídica do alto padrão de exigência de Deus. É como se você recebesse um documento de um juiz dizendo assim, olha, se você não fizer assim, assim e assim, você vai ser condenado. E aí você pegasse aquele documento e olhasse para ele e dissesse para você mesmo, é impossível cumprir a exigência desse juiz. Eu não consigo. Porque não está na minha natureza. Não cabe à minha própria natureza, ao meu coração, adorar só a Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, não ter um dia específico para guardar só para culto a Deus, para descansar em Deus, para me dedicar em devoção a Deus, a honrar pai e mãe de maneira profunda e íntegra, a não desejar a morte, o adultério. Então, todas essas leis foram colocadas para que o homem olhasse e visse que é impossível salvar-se por obras. É o que Paulo vai dizer. Então, se os judeus se gabavam da lei, portanto, a lei, então, na verdade, não os salva, a lei os condena. É pela lei que Deus está condenando-os. Aí no verso 14 ele diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, a quem Deus deu a lei. A morte aqui no sentido de que ela estava imbatível. Os homens viam a morte estava presente, havia destruição sobre a terra, havia desobediência sobre a terra, havia punição de Deus, mas não havia a lei clara, os 10 mandamentos. Então a morte vinha como um inimigo imbatível. Todos sujeitos à força dessa morte, ainda no verso 14, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Alguém poderia dizer assim, mas a culpa não é minha, porque é Adão quem pecou. Então essa punição seria justa se ela fosse dada somente a Adão. Aí Paulo diz, até aqueles, ou seja, todos os que não pecaram à semelhança de Adão. O que é semelhança de Adão? Quer dizer que até aqueles que não viram Deus como Adão, dando uma ordem direta. Ninguém aqui ouviu Deus dizendo assim, você não pode fazer isso. Porque Adão recebeu a ordem direta de Deus. De todas as árvores vocês podem comer, mas não coma de uma. Então, nesse sentido, eu sou diferente de Adão. Porque Adão recebeu uma ordem direta. Eu estou debaixo da representação dele. Ele desobedeceu, logo eu também desobedeci. Ele é o meu representante. Então, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, a transgressão de Adão, esses também estão debaixo de punição. Por quê? Paulo diz, porque todos morrem. E Deus disse para ele assim, o dia que você comer, você vai morrer. Então, se a gente que não comeu do fruto, se nós morremos, isso significa que quando ele comeu, nós comemos também. Então, Adão é o nosso representante. E ele continua, e agora ele aponta para Jesus, ainda no verso 14, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão está na porta de entrada de um reino. Agora, Paulo está falando sobre Cristo. Se Adão condenou a humanidade por causa do seu pecado, a semelhança de Adão há uma representação, é a semelhança do que havia de vir. Cristo representa a igreja. É isso que Paulo quer dizer. Tanto os judeus quanto os gentios. Por isso ele precisa fazer missões,
por isso ele precisa pregar a povos não alcançados, por isso que ele tem que pregar na Espanha, por isso que ele escreve à igreja de Roma, porque Cristo é agora o nosso representante. Então, Adão, ele aponta aquele que havia de vir. Então vejam, irmãos, há muitas semelhanças e há muitos contrastes, mas são duas pessoas, duas representações, dois mundos distintos. Nós que estamos aqui só podemos estar agarrados ao cinturão de Adão ou agarrados ao cinturão de Cristo. Não existe campo neutro. Ninguém fica em cima do muro. Não tem ninguém na reserva. Aí quando você vai separar time, né, tem lá 23, é 11 de cada lado, sobra o pior do... Ninguém escolhe. Você fica aí, a hora que um cansar você entra. Não há isso. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está na humanidade caída, ou você está na nova humanidade. Ou você está morto espiritualmente, ou você está regenerado. Ou você está condenado por causa das obras pecaminosas, ou você está salvo por causa da graça do Evangelho. Então só há dois caminhos, só há duas representações. Ambos deixam para nós uma herança. A herança de Adão, inferno. A herança de Cristo, céu. A herança de Adão, condenação. A herança de Cristo, glorificação. O segundo ponto, está do verso 15 ao verso 19, ele vai continuar apontando agora algumas semelhanças e diferenças. Veja, como cada um deles tem uma representação, cada um deles é cabeça de uma humanidade, Paulo agora vai falar que, mesmo havendo semelhanças nesse aspecto, há também contrastes. Quais são? Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então é o seguinte, olha, Adão pecou e Adão introduziu o pecado na humanidade. O pecado veio de mãos dadas com a morte. Por causa da ofensa de Adão, todos morrem porque todos se tornaram pecadores. Então, quando Adão pecou, ele já nos condenou pelos pecados futuros. Quando você nasceu, você já nasceu pecador. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém inocente, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém santo, não tem uma criança inocente, não tem um índio ingênuo, ninguém. Todos estão debaixo da condenação de Adão. Então todo mundo já nasce agarrado ao cinturão de Adão. Está todo mundo condenado, já nasce condenado. Então é isso que ele vai falar. Agora, não é assim o dom gratuito. Porque se Adão pecou, já nos condicionou à condenação pelos pecados futuros, o dom gratuito de Deus em Cristo nos absolve dos pecados do passado. Veja, Adão era só dos pecados futuros. Jesus nos perdoa dos pecados do passado, do presente e do futuro. Assim é o dom gratuito. Esse é o perdão de Deus. É por isso que nós nos reunimos para tomar ceia, é por isso que nós celebramos a vida, é por isso que nós fazemos até que Ele venha, é por isso que nós temos esperança no arrebatamento, é por isso que nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, é por isso que nós não tememos a morte, é por isso que nós temos esperança na vida eterna, porque Cristo nos perdoou de todos os pecados. Não há condenação contra os filhos de Deus. Paulo vai falar isso mais adiante. Não há nenhuma condenação contra nós. Não há nenhuma. Já viu alguma pessoa que foi absolvida, né, por um juiz, aí o réu sai todo feliz e de repente alguém diz assim, espera aí, foi só um processo. Você ainda é acusado de outros crimes. A nossa liberação foi total e plena. Deus não vai ficar assim, eu te perdoei do adultério lá do passado, mas agora não dá para perdoar, você precisa aí fazer alguma coisa para receber um novo perdão. Não, ele já nos perdoou de todos os pecados. É o que João disse, né? E se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então é Ele quem nos perdoa de todos os pecados. E ele continua, meus irmãos, agora no verso 15, ainda no verso 15, dizendo assim, porque se pela ofensa de um morrem muitos. E aqui a gente precisa
a gente chama isso na teologia de exegese, é buscar o sentido de uma palavra. Porque muitos pode significar todos, e todos pode significar muitos. Há uma dissonância semântica, né? Há um afastamento do sentido na nossa língua. Paulo não escreveu em português. Paulo não estava preocupado com a língua moderna. Ele estava escrevendo a gente que entendia. E a gente faz isso também, nós fazemos isso. Né? Quando você diz assim, olha, todo mundo assistiu o noticiário ontem. Todo mundo. Mundo quer dizer muita gente. Você vai entender, não vai falar que o mundo inteiro assistiu o noticiário. Né? Então, todos os políticos são ladrões. Todos é muitos. É o contrário. Então, se fala, muitos políticos roubam. Então, vejam, dependendo da maneira como a gente coloca, tem um sentido. E por que, irmãos? Como é que a gente vai entender isso? Porque ele vai dizer assim que muitos aqui não pode ser todos. Porque ele diz que muitos pecaram e muitos morrem. Ora, muitos aqui é todos. Por quê? Porque não são muitos que morrem, são todos. Todas as pessoas morrem. Então, todos pecaram. Vejam que Paulo faz esse trocadilho e a gente precisa ler e entender o contexto de Paulo. Senão a gente vai pensar assim que alguns são Highlander, né? Lembra do... Tem gente que não morre, né? Tem gente que aqui nada tira a vida dele. Não é isso. Então, todos nós estamos sujeitos à morte. E no verso 16, e não foi assim o dom como a ofensa. Então, meus irmãos, a ofensa a queda de Adão, o pecado de Adão, fez com que toda a humanidade se transformasse em escravos do pecado. Todos nascemos escravos do pecado por causa da ofensa de Adão. Mas o dom gratuito de Deus é ao contrário. Ele nos tirou da escravidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Vejam que é exatamente o contrário. Jesus, ele desfaz. Então, se Adão nos vendeu à escravidão, Cristo nos comprou. Isso que significa redentor. Então, ele foi lá e pagou o preço. A morte, ela, como uma personificação, é como se fosse alguém andando com um escravo acorrentado, trazendo pela corrente. Imagine essa figura. A morte carregando você acorrentado. Como é que alguém poderia tomar sua vida, a minha vida, do poder da morte? Teria que pagar o preço, porque Adão nos vendeu ao pecado. E aí qual é o preço? Jesus morrendo na cruz. Então ele nos comprou e ele nos tirou, né, os aguilhões do pecado, as correntes que nos prendiam. Aquela figura muito utilizada nos panfletos evangelísticos, do homem quebrando as correntes, daquelas algemas medievais, né? 2 argolas de ferro no pulso e uma corrente no meio sendo estourada. A imagem é essa. Então, Cristo nos libertou. Tem uma passagem de 1 Coríntios 15, do 45 ao 57, que retrata bem essa figura. Ouça o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 45 ao 57. Ele diz assim: está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Paulo está falando de Adão no Éden e Jesus Cristo, chamando Jesus também de Adão. Mas não é o primeiro o espiritual, não é Adão lá no Éden, senão o natural, foi feito do pó da terra. Depois o espiritual, então veio depois Jesus como segundo Adão. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, todos nós temos a semelhança, né? Somos homens, então todos nós parecemos, todo mundo tem orelha, nariz, boca, nós temos uma imagem que nos denota como seres humanos. E ele diz, tais são também os terrenos, e assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, ninguém pode entrar no reino celestial com esse corpo, do jeito que nós estamos hoje. E ele diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Então Paulo vai revelar o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todas as pessoas vão enfrentar a morte no sentido de ir para a sepultura, mas todos seremos transformados, ou seja, todos deixaremos essa existência biológica, essa vida humana. Quando? Quando Cristo voltar. Quem morreu, ressuscita. Quem estiver vivo, o corpo será transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não haverá mais doença, nem envelhecimento, nenhum tipo de limitação, e nós seremos transformados. Então, nosso corpo será transformado. Quem tem diabetes não terá mais, não haverá hipertensão, não haverá problema cardíaco, não haverá queda de cabelo, né? Tem gente que fica preocupado com a aparência, gordo, magro, alto, baixo. Não haverá nenhuma disfunção biológica, todos seremos transformados. Por quê? Paulo diz, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. E ele diz então a promessa: tragada foi a morte na vitória. A morte que entrou com o pecado de Adão, ela vai ser vencida quando nós ressuscitarmos. E ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei que os judeus se apegavam. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa uma figura aqui muito interessante. Ele fala que a morte foi tragada na vitória, e depois ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão era uma vara que os condutores de boi usavam, né, quando eles estavam debaixo de um jugo, de uma canga. Então, quando o boi desobedecia, ele espetava com o aguilhão, uma vara com uma ponta. Qual é o pensamento de Paulo? Paulo está pensando assim: olha, a morte é como um homem, e esse homem tem um braço, e o seu braço é o pecado. E a força do seu braço, que é a lei, faz com que o aguilhão fira o animal. Então é como se nós estivéssemos debaixo de um jugo, de uma canga, por causa do pecado, e a lei dá força para o pecado nos espetar. Então você olha e diz assim: não cobiçarás. O pecado, como a mão da morte, te espeta e diz assim: estou te matando. Não furtarás, estou te matando. Não terás outros deuses diante de mim, estou te matando, estou te espetando. A morte está fazendo isso. Então a gente sofre por causa dos nossos pecados. Essa figura de aguilhão aqui é muito interessante. Por quê? Porque é a ideia de resistir. Lembra de Atos 26, quando Paulo está perseguindo os cristãos? Jesus aparece para ele e fala assim: duro é para ti, ó homem, recalcitrar contra os aguilhões. Né? Recalcitrar, é a resistência. Por mais que alguém tente resistir à morte, ele não consegue. Não dá. A única força que nós temos e a garantia é Jesus Cristo, a ressurreição eterna em Jesus Cristo. Então Paulo está explicando isso. Aí no verso 18, ele fala assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então ninguém precisa pecar para ser pecador. Já nasce pecador. Já nasce. Tem gente que olha para um bebezinho e fala assim: nossa, é um anjinho, né? Olha, eu nunca vi tanta pureza numa pessoa. Não, irmãos. Nós já nascemos pecadores. De fato, um bebê é meigo, é dócil, é carinhoso, é lindo. A gente tem que ter afetividade, né? Ninguém vai olhar para um bebê: ah, seu pecador. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com seus filhos. A criança desobedece, dá um tapa, vai daqui, pecador. Não é isso. Nós somos regenerados, justificados, né? Pecador e um tapa no ouvido, aí é cruel, né?
Mas nós já nascemos nessa condição. Então, por mais que eu me esforce para fazer qualquer coisa para agradar a Deus, eu não vou receber a salvação pelas coisas boas que eu faço. Os judeus poderiam desistir da ideia de que eles receberiam algum benefício porque eles tentavam observar a lei ou porque eles praticaram a circuncisão. Assim também nós. Não tem campanha, não tem voto, não tem dízimo, não tem oferta, não tem cesta básica, não tem vigília. Tudo é importante, faz parte da vida cristã, mas nunca pense, ó Deus, eu faço isso e eu mereço uma atenção melhor. Isso não existe. Nós fazemos porque Deus é bondoso para conosco, né? Às vezes eu fico um pouco assustado com algumas postagens. Eu estava falando para a Patrícia, esses dias alguém me mandou no WhatsApp, dizendo assim, olha aí, eu estou fazendo um trabalho com os moradores em estado de rua. E aí ele estava dando uma marmitex, e tirou a foto com a pessoa lá, né, sentada na calçada, maltrapilho, uma violação dos direitos de imagem da pessoa, porque se você aborta o próprio princípio de misericórdia quando você divulga para os outros o que você faz para um miserável. Está igual o fariseu e o publicano, né? Não sou que nem esse publicano. Não sou como esse cara aqui, eu estou dando uma marmitex para ele, tira uma foto. Uma geração rasa de gente que faz alguma coisa para postar nas redes sociais, para mostrar que está fazendo. Isso é muito perigoso. Nós não podemos nos apegar. Nós temos que ser generosos, nós temos que cuidar. Não estou dizendo que a pessoa tinha essa intenção, mas sem perceber, o nosso coração nos leva a isso. Nos leva a isso. Dos dois lados, ou o orgulho porque não quer ser abençoado por alguém que está sendo usado por Deus. Eu já contei o testemunho, né? A primeira vez que alguém me deu uma compra, alimentos, eu falei, não, eu não quero. Eu achei aquilo um absurdo. A minha irmã precisou abrir a janela da cozinha e colocar escondido. Olha só, a pessoa já está ajudando, ainda tinha que fazer escondido porque eu era orgulhoso e não aceitava. O outro extremo é fazer para se aparecer. Também é errado. Então ninguém pode alcançar qualquer benefício. Por quê? Porque a nossa ofensa está em Adão. Então isso aqui só pode ser revertido com Jesus. Verso 18 ainda. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Veja, aqui já todos é muitos, porque não são todos os homens que estão justificados. Como eu sei disso? Paulo já falou no capítulo anterior, que muitos estão condenados por causa do pecado, senão ele estaria entrando em contradição. Então, há momentos em que muitos é todos, e momentos em que todos é usado como muitos. O Evangelho salva-nos da condenação. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morre como representante da sua igreja. O que significa Jesus? Salvador. O que o anjo Gabriel disse a Maria profeticamente? Você vai gerar no ventre Jesus, que será o Salvador. Ele salvará o seu, ele não disse a humanidade toda, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Deus já havia determinado na eternidade a sua própria igreja. Eu não sei quem são, mas Deus sabe. Eu desejo e busco ardentemente sempre fazer parte desse povo da aliança. E como é que nós sentimos isso? Porque o Espírito habita em nós. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Ninguém sente arrepio. Mas eu nunca senti um arrepio, um negócio. Meu coração nunca queimou. Quando eu me converti era assim. Você aceitou Jesus? Aceitei. Sentiu queimasse no seu peito? Falei, rapaz, não queimou. Mas então você não aceitou Jesus? Falei, meu Deus do céu. Tinha regras. Então vou aceitar de novo. Né? No próximo culto, se o pastor esquecer de fazer o apelo, eu estou, porque tem que sentir. O pastor colocou a mão no céu, você sentiu um queimar assim de cima a baixo, aquele negócio? Você sentiu? Eu senti uma adrenalina, porque o pastor colocou no púlpito, vamos orar aqui para esse jovenzinho. Eu olhei para a igreja, o coração, você fica tenso. Mas tem gente que não vai sentir nada. E você não pode pensar, então eu sou um incrédulo, eu nunca senti esse negócio, né? Esse formigamento nas mãos. Eu nunca senti meu coração nunca disparou. Não se preocupe com isso.
A certeza da nossa salvação não está no que nós sentimos, mas no que Cristo fez. É na obra da redenção. Isso aqui é importante, porque nós precisamos estar seguros da nossa salvação. Então eu abraço com os braços do coração. A fé é a convicção na promessa de Deus revelada nas Escrituras. Então eu creio na palavra de Deus e eu professo a palavra. Então eu creio com o coração e com a boca eu confesso para a salvação. É o que Paulo vai dizer também aqui na carta aos Romanos. Então não há nada de sobrenatural nesse sentido. Não estou dizendo que Deus não possa fazer. Tem gente que de fato viveu experiências, mas não é com todos. Não são todas as pessoas. Eu já ouvi testemunho de uma pessoa que se jogou num rio sem saber nadar para se matar, para morrer afogado. E aí, quando deu em conta, se percebeu, estava na margem do rio, sem saber quem o tirou da água. Eu não posso dizer assim, não, isso é uma mentira, isso está é uma experiência que alguém teve. Agora, eu não posso também falar assim, não, se Deus fez isso com ele, tem que fazer isso comigo também. Porque tem muita gente assim, mas Deus fez com fulano algo sobrenatural, então se não aconteceu comigo, então eu não sou crente. Não. Deus trabalha de maneira diferente. Mas a base, o fundamento da nossa fé é as Escrituras. Eu não preciso acreditar em nada, não tenho obrigação de acreditar em nada que não esteja nas Escrituras. Então, eu abraço a palavra de Deus. Se alguém disser, eu tive uma experiência, muito bem, glória a Deus por isso. Não precisa também ficar falando assim, eu sou um mentiroso. Não pode. De repente, de fato, a pessoa viveu uma experiência. Né? O próprio João Calvino era um letrado, estudioso, muito cético em algumas coisas, porque a Igreja Católica, na época medieval, mística, ele, quando quis ir para Estrasburgo, não participar da reforma em Genebra, Guilherme Farel olhou para ele e falou assim, Deus amaldiçoe o seu descanso se você não ficar em Genebra para ajudar na reforma protestante. Calvino, nos seus escritos, ele disse que ele sentiu como a voz do próprio Deus na boca de Guilherme Farel. Uma experiência dele. Né? Lutero vivenciou experiências assim. Agostinho, Santo Agostinho, né? Na chácara chamada Cassicíaco, teve uma experiência sobrenatural. Era um homem promíscuo, um homem que vivia na luxúria, no sexo, um homem terrível, e Deus o chamou. E ele conta as suas experiências sobrenaturais. Né? Tantos outros homens ao longo da história. Esse é o perigo da gente ler biografia. Às vezes a gente lê a história. Eu tenho um livro de David Brainerd, foi um missionário entre os índios americanos. Esse homem, ele montava no cavalo, ia para o meio da floresta e ficava 4, 5, 6 horas em oração. Quando você lê, você fala assim, não, eu vou fazer isso também. Entra no quarto, fecha a porta, passa meia hora, você já não tem mais o que fazer. Porque é uma experiência que ele teve, você não pode imitar as pessoas. Né? Então, nós aprendemos muito, irmãos, com a palavra de Deus. E aí nós vamos aprender, aqui no versículo 19, ele enfatiza novamente o porquê que nós somos pecadores. Ele diz assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, muitos aqui todos. Todos nós somos pecadores. Terceira e última parte. Triunfo de Cristo ao nos conceder o dom da graça, versículo 20 e 21. Alguém poderia fazer a pergunta assim para Paulo. Bom, o Antigo Testamento conta a história de Adão e de Moisés. E como Deus deu a lei para Moisés, mas Adão não tinha lei. Como é que fica então o papel da lei nesse sentido? Bom, se nós somos condenados e a lei revela isso de maneira jurídica, né? Então tem clareza na lei, eu olho para a lei, agora eu entendo porque que eu sou pecador. Como fica o papel da lei na representação de Adão? E ele vai dar a resposta no versículo 20, ele diz assim, veio porém a lei para que o pecado abundasse. Então para que serve a lei, Paulo? Para abundar o pecado, para avultar, tem uma linguagem que diz avultar, não sei se a sua Bíblia diz assim, para colocar em evidência, para destacar
Sabe quando você pega um texto, um livro, e você pega aquela canetinha verde-limão, marca texto, e você vê uma frase e faz assim, e risca aquela frase? Toda vez que você abre aquele livro, você já vai aonde onde está avultado, destacado, em evidências, falar, então é isso aqui. Paulo está dizendo, a lei foi dada para abundar o pecado. Para o homem que já era pecador, ler a lei e ver o quanto a lei o condena. Então, irmãos, a lei aqui nos coloca em pânico, em terror, em pavor. Esse é o papel da lei, é o que ele está. Então, propósito, e ele termina no verso 21. Então, se é para abundar o pecado e para nos revelar, o propósito está no verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo conclui de uma maneira mais lógica possível, para que Deus revelasse a sua misericórdia. Deus, nos seus eternos decretos, ou no seu eterno decreto, ele ordenou a queda. Adão pecou, mas nunca fora dos eternos propósitos de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Nunca houve assim, opa, Adão, não acredito. Só por Deus. Não houve isso. O que você fez, Adão? Eu não esperava isso de você. Deus já sabia o fim desde o começo. Deus já nos conhecia antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Todos os nossos dias estão contados diante dele. É esse conhecimento e profundidade da sabedoria do ser de Deus. Então, tudo coopera para cumprimento da sua vontade. Cooperar significa trabalhar em conjunto. Então, pastor, por que há tanta desgraça no mundo? Por que há tanto sofrimento? Por que os homens... Porque tudo isso faz parte de um propósito eterno, cujo objetivo é revelar a glória de Deus. É o que Paulo está dizendo. Para que a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então ninguém vai dizer assim quando chegar naquele grande dia, Deus, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa muito boa. Mas nós vamos dizer com lágrimas nos olhos, eu estou aqui porque eu era pecador e o Senhor me resgatou. Então a sua justiça aplicada em mim me justificou e pela fé eu abracei essa salvação e sou salvo pela graça. E então ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como diz o reverendo Weber, não serão lágrimas de pecado, de angústia, de tristeza. Porque enxugar dos olhos denota a presença do choro. Toda vez que eu li essa passagem, eu falava assim, a gente nunca vai chorar. Como que nós estaremos à presença de Deus e não vamos chorar? Então ele vai tirar de mim sentimentos, porque eu choro por extremos dos sentimentos, ou por tristeza demais, ou por alegria. Quem que nunca chorou de felicidade? De emoção, de realização. Já viu aqueles programas de Volta para Minha Terra? Fica lá 30 anos sem ver o pai e a mãe, aí quando vê chora de alegria. Não é de tristeza e raiva, é de alegria por reencontrar alguém. Quem é que não vai chorar na presença de Cristo? E o que é que um pai faz quando vê um filho que está aguardando há muito tempo e o filho chora? Ele enxuga as lágrimas. Não, filho, não chora. O pai está aqui, não é? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus vai colher as suas lágrimas, vai chorar de alegria. Senhor, eu cheguei, eu estou aqui, nós vencemos. Né? O último inimigo a ser vencido, a morte, o Senhor me ressuscitou. Quanta alegria! E você vai chorar e o Senhor vai enxugar as lágrimas, porque nós somos vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu concluo, meus irmãos, fazendo aqui 4 ponderações. Primeiro, todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Estamos nivelados por baixo aqui. Todo mundo é igual. Segundo, nunca pense em alcançar salvação por boas obras. Faça boas obras porque você é salvo. Não faça boas obras para ser salvo, mas faça porque Deus te salvou. Terceiro, a prova definitiva de que todos nós somos pecadores é o fato de que todos nós vamos morrer um dia. É por isso que nós temos que buscar arrependimento e confissão de pecados.
Nós não podemos viver indiferentes. Você não pode ter a sua consciência anestesiada. A vida cristã não é brincadeira. Tem gente que não leva a sério. Tem gente que ouve o evangelho e não está tendo mudança de vida. E isso nos coloca sob suspeita. Será que nós somos realmente regenerados? Porque não é possível que alguém que seja confrontado com uma realidade dessa não tenha sequer temor de Deus. Então nós somos aqui despertados a uma grande mudança, abandonar o ciclo vicioso e nos arrependermos dos nossos pecados. Em último lugar, não devemos ficar desesperados com os acontecimentos, porque o nosso Deus sabe o fim desde o começo. Então Deus sabe o que está fazendo e no final haverá a manifestação da sua glória. Então tudo isso que está acontecendo no mundo, exercícios absolutos de autoridade, perseguição aos cristãos, crise econômica, ameaça de todos os lados, presença do vírus, pânico, ansiedade, esfriamento da igreja, corrupção na política, imoralidade crescente cada vez mais, os pilares da família sendo atacados, valores éticos e morais sendo fragilizados. Tudo isso faz parte do projeto de Deus. Pasmem, Deus continua no controle. O trono de Deus é o centro de comando do universo. E isso, para mim, irmãos, é a maior segurança que eu tenho. Se eu tiver que morrer, a gente vai morrer ou de Covid ou vai morrer de outra coisa. Nós vamos tomar cuidados, nós vamos nos precaver, mas nós não vamos entrar em pânico. Não pense que a sua salvação é a vacina nem Xing Ling e nem a vacina de Oxford. Não é a sua salvação. Nem o ivermectina, nem a cloroquina. Sua salvação é Jesus Cristo. Porque mesmo que você tome a hidroxicloroquina, um dia você vai ter que morrer. Não tem gente que já estocou a ivermectina em casa. Mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Ele está cuidando de nós. Se tiver que tomar, a gente toma. Né? Não tem problema. Se tiver que ficar em isolamento, nós temos testemunho de irmãos aqui que estão em isolamento. Oh, meu Deus, não é fácil, hein? Os irmãos sabem. A família inteira com a contaminação, infectados com o vírus. Estão todos bem. Deus está cuidando. E eu conversando com o presbítero Valdeir, ele falou assim, pastor, como nós arrumamos tempo de qualidade para Deus, né? Para orar, para ler as escrituras, todo mundo junto ali, todo mundo contaminado. Então vamos todo mundo aqui na fé. E, irmãos, e eu disse assim, olha, o testemunho de vocês é motivador para a igreja, porque tem gente que está em pânico. Ah, se eu for num culto eu vou pegar o Covid e eu vou morrer. Aí uma família inteira pega e está todo mundo bem. Glória a Deus. Porque quando chega o dia, não tem o que fazer, né? Todos os nossos dias já estão determinados. Vamos nos cuidar? Claro que vamos. Mas vamos continuar firmes, porque o nosso Deus cuida de nós. Amém? Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé, por gentileza. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Essa série de exposições na Carta aos Romanos tem sido enriquecedora para a nossa vida. Quanta informação, quanto conhecimento, o quanto o Senhor tem alimentado a nossa alma. Nós temos crescido, amadurecido e aprendido muito com as Sagradas Escrituras. Obrigado por isso. Obrigado por essa oportunidade, por nos alimentarmos da mesa do Senhor, por sermos direcionados pelo Senhor, por termos uma cosmovisão, a visão correta do mundo, olhando pelas lentes do Evangelho e sabendo que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos por mais esse culto, por mais uma vez podermos adorar ao Senhor em comunidade, em solenidade. No nome de Jesus.